E aí, moçada desenrolada, tudo tranquilo? Professor Mariano Júnior, para mais uma vez desenrolar a história com você. Galera, o que nós vamos debater agora é o governo de Juscelino Kubitschek. Pô, é a aula que todo mundo lembra alguma coisa. Pô, Juscelino trouxe automóveis. Juscelino trouxe indústria e desenvolvimento. Ah, Juscelino é o cara do plano de metas. O Brasil vai crescer 50 anos em 5. Olha que coisa linda. É o homem que vai modernizar o Brasil. É o homem responsável pela transição da ideia do Brasil, do país de vira-latas, cabisbaixos, pobres, malditos, para o país o quê? Grandioso, o país em ascensão. É o país que vai receber investimentos externos. É o país que vai lucrar com as multinacionais. Essa era a ideia. Não estou dizendo que foi o que aconteceu. Mas Juscelino acaba, na capa da Time. É o primeiro brasileiro a estampar a capa da Time como um vitorioso, como alguém que representava uma América Latina em desenvolvimento. E aí o Juscelino Kubitschek, ele consegue fazer algo bem diferente, galera. Porque os presidentes anteriores, sobretudo Vargas, que é o que dá o primeiro passo aí para a industrialização, ainda era uma industrialização nacionalista. Juscelino Kubitschek, ele chega com um novo conceito, que é o chamado nacional-desenvolvimentismo. O que é que ele defende? Qual a ideia de JK? Cara, um país para ser desenvolvido, ele tem que ser industrializado. Os grandes centros urbanos têm que se desenvolver, tem que ter indústria. E isso independe se a indústria é americana, alemã, holandesa, inglesa, francesa ou brasileira. Temos que desenvolver a indústria no país, porque assim nos tornaremos uma nação rica. Cria um plano de metas com divisão de objetivos. Cabia ao Estado o quê? Desenvolver a infraestrutura. E aqui nós temos um exemplo. A hidrelétrica, o sistema CHESF, melhor dizendo, na Companhia Hidrelétrica do São Francisco, com a hidrelétrica de Sobradinho e outras que ele vai dar início. JK dizia que era papel do Estado gerar energia, construir estradas, portos, qualificar a mão de obra, incentivando assim o chamado Sistema S, Senai, Senac e etc. Juscelino vai dizer que cabia à indústria brasileira a produção de bens semiduráveis, roupa, calçado, alimento, remédio, é o do consumo imediato que nossa indústria já tinha. E caberá às multinacionais nos abastecer com o quê? Com automóveis, com eletrodomésticos, que são os bens duráveis, pelo menos na década de 60. Quando se comprava um carro, quando se comprava uma geladeira, você tinha certeza que aquilo ia durar no mínimo 10 anos. Hoje, se durar 10 meses, a gente já está feliz, porque a concepção industrial é outra. É vender rápido produtos baratos e com pouca durabilidade. Mas JK, então, faz essa divisão. Cabe ao Estado a infraestrutura e indústria de base, a indústria brasileira, bens de consumo, não duráveis ou semiduráveis, remédio, alimento, roupa, calçado, móveis, e as multinacionais, automóveis e eletrodomésticos. Pronto, o plano está feito, vamos agora conquistar o mundo. Ora, até uma capital nova o cara fez, não foi ideia dele, fique claro que a ideia de construir a capital no centro do Brasil vem lá do segundo reinado. Ele concretiza uma determinação, inclusive, da Constituição, em vigor na época de 1946. Aí chama Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Oscar Niemeyer, arquiteto brilhante, Lúcio Costa, urbanista fantástico, fazem lá o plano piloto de Brasília e constrói uma cidade meio do nada, galera. Pô, o Cerrado brasileiro, na década de 60, era entre nada e coisa alguma. A moçada levava tijolo e areia de avião, porque não tinha estrada para ir para lá. Vão construir a Belém Brasília, porque um dos objetivos da nova capital era exatamente esse, integrar as diferentes regiões, construir as BRs ligadas ao coração político do país. Outro motivo para a criação de Brasília era estratégico. Nossa capital era o Rio de Janeiro. Pô, tá no mar.
Estamos vulneráveis a ataques externos, então temos que levar capital para o interior. Integração regional, defesa do centro do poder político. São os dois principais objetivos da Constituição de Brasília, além do desenvolvimento do interior do Brasil, já que até hoje a maioria da população vive no litoral. Para alguns analistas havia um outro objetivo na construção de Brasília. Qual era esse outro objetivo? Afastar o centro das decisões políticas do povo. Galera, quem mora em Brasília? Funcionário público de alto escalão. Primeiro que é longe, segundo que é caro viver em Brasília. Então você afasta o poder político do povo. No Rio de Janeiro, matérias controversas como privatizações, reeleição e etc., o povo iria para a rua manifestar-se e brigar. Agora lá em Brasília, se aprova o que se acha bom e pronto. Tudo parecia as mil maravilhas. Pô, o Brasil até campeão mundial de futebol foi em 58. E Juscelino Kubitschek usa isso a seu favor, né? Veja como o Brasil está crescendo. Ganhamos o título mundial. Temos um cinema em evolução, que é o cinema novo, a Bossa Nova, tanto que ele era chamado também de presidente Bossa Nova. Tudo parecia estar indo bem. Mas aí eu tenho uma pergunta. De onde é que ele tirou dinheiro para isso, pessoal? Para construir hidrelétrica, para fazer Brasília, para fazer BR. Olha que coisa linda. De onde ele tira? Empréstimos. O governo brasileiro, o Estado brasileiro irá se endividar pesadamente. Ele pegou dinheiro aonde? Aqui uma charge da época legal, ele correndo atrás de um banqueiro americano pedindo dinheiro. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. A marchinha de carnaval agora é uma realidade para o Estado brasileiro. Deram dinheiro para o Brasil? Lógico, pessoal, expansão do capitalismo. Dinheiro parado é prejuízo, dinheiro tem que circular. Derramaram para um caminhão de dinheiro aqui. Cadê agora grana nossa para pagar? Não tem. E aí Juscelino Kubitschek cai numa tentação maldita para a economia. Qual? Emissão de papel moeda. Ele simplesmente manda a Casa da Moeda produzir a mais dinheiro. Dinheiro que ele não havia arrecadado. O Estado ele só pode gastar aquilo que ele arrecada. E ele produz esse dinheiro para poder pagar dívidas. E aí, com esse caminhão de dinheiro que o Estado derrama no mercado nacional e internacional, moçada, adeus. Inflação galopante, pobreza, perda do poder aquisitivo da classe média. A moçada que saía do Nordeste para o Sudeste, que iam aos milhares, aos milhões, se vê agora numa situação complicada. A estrutura patriarcal passa por dificuldades que antes só o pai trabalhava para sustentar todo mundo e era viável. O pai trabalhava e com o salário dele pagava o necessário para a esposa, para os filhos e agregados. E agora, trabalha o pai, trabalha a mãe, trabalha os meninos, trabalha os avós e não dá para comer, não dá para morar. E a grande frustração do final do governo de Juscelino Kubitschek é exatamente isso. Quando o povo chega para ele, e aí outra charge da época mostra isso, o povo chegando para ele diz assim, ó, primeiro, o Juscelino Kubitschek falando com o povo, ó, Juscelino falando com o povo. Primeiro o projeto dos automóveis, depois o povo. O objetivo dele, ele é tão ligado nesse lance do desenvolvimento econômico que deixa a população meio que de lado. Obviamente ele achava que o crescimento econômico iria possibilitar uma geração de emprego tal que a miséria do povo seria amenizada. Mas não é isso que acontece. E aí, ao final do governo de Juscelino Kubitschek, ao invés de se encerrar com a sensação boa de crescimento econômico e de desenvolvimento do Brasil como um país do futuro, qual é a realidade que nós teremos? Perda do poder aquisitivo dos trabalhadores e da classe média, inflação galopante, o Brasil dá um calote nos credores externos. E aí, toda a alegria inicial do governo JK cai pelo ralo. E você tem um momento de tensão política tamanha que JK sequer consegue fazer seu sucessor. E aí será eleito Jânio da Silva Quadros, que vai assumir o governo do Brasil com o objetivo maior de quê? Enxugar as contas públicas. Beleza? Um abraço e até a próxima.